Gente, boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma aula do curso Redação na Prática Online. Já vimos, né, as situações que fizeram a redação, competência 1, competência 2, e a introdução, que foram dedicadas 4 aulas, né? Uma com a apostila e a outra a gente produziu introduções e analisou, e na terceira e quarta analisamos as introduções de vocês. Né? Então, foram 4 aulas que a gente dedicou à introdução. E hoje vamos iniciar a competência 3 e o estudo do desenvolvimento. Essa competência, juntamente com a 1, gente, é a que mais impacta na nota dos alunos, né? Porque a maioria das notas, 900, 920, a maioria dos descontos, gente, é nessa competência e na 1, né? Por que essa competência ela é um pouquinho difícil? Não que eu esteja amedrontando vocês. É porque o impacto na nota é nessa e na 1. É porque, assim, se você deixar alguma ideia sem desenvolver, o corretor tira ponto. Se você apontar as teses lá na introdução e não deixar elas claras no desenvolvimento, o corretor tira ponto e é tudo nessa competência aqui. Se o corretor ler um termo e ele não entender que ficou claro, ele também vai tirar ponto nessa competência. Né? Por exemplo, se a Aline diz que o governo precisa criar políticas públicas e ela não dá um exemplo de uma política pública, o corretor pode tirar até 40 pontos dela por conta disso. Então, você tem que deixar assim, o texto bem claro. Por exemplo, se ela diz, está fazendo uma redação sobre a fome, né? E ela diz que o governo precisa criar políticas públicas, ela tem que dizer, por exemplo, o governo deve proporcionar medidas como a criação de políticas públicas, a exemplo da doação de cestas básicas para a população carente, entendeu? Então, aí o corretor já não tinha dúvida que a política pública era ajudar, né, com a doação de cesta básica. Então, se você citar uma política pública, tem que exemplificar. Se você citar o que é um ensino tecnicista, tem que dizer o que é. Aquele voltado para a passividade dos discentes, aquele que prioriza a mera transmissão de conteúdos, né? Se teve um aluno que ele foi penalizado, ele citou o iluminismo no repertório, ele não explicou que era o século das luzes. O corretor tirou ponto. Então, se explicar, se tem até repertórios mesmo que tem que explicar os termos, né? Se colocar algum conceito, aí tem que dizer o que é, porque se ficar dúvida para o corretor, o desconto dos pontos vai ser nessa competência aqui, entendeu? Então, a competência 3, ela vai tratar de uma competência que avalia a forma como o participante seleciona. Gente, é muita coisa. Vão avaliar como vocês selecionaram o argumento, como vocês relacionaram, organizaram e interpretaram as informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. O ponto de vista é o tema que vai estar lá, entendeu? Trata da inteligibilidade do texto, ou seja, de sua coerência, quer dizer, a clareza, né? E da plausibilidade entre as ideias apresentadas. Então, vai ter que, na redação, pode passar, vai ter que selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões em defesa de um ponto de vista. Aí, na próxima página, está explicando o que é cada termo. O que é selecionar? Você tem que colocar exemplos, fatos e provas. Aqui é onde entra a parte do repertório, entendeu? A fim de assegurar a validade de sua opinião. Organizar a ordem dos argumentos, entendeu? Então, se o Jorge coloca que a tese 1 dele foi omissão da escola e a 2 foi negligência do governo, chegou no desenvolvimento, ele tem que trazer na ordem. Se ele colocar a segunda na primeira e a 2 a segunda na primeira e a primeira na segunda, o projeto de texto vai por água abaixo. O corretor quer achar a ordem do argumento todo na ordem, entendeu?
Então, eles vão perceber aqui a capacidade na organização, na amarração do projeto de texto. E também eles vão avaliar a capacidade de relacionar as ideias de forma progressiva. Quer dizer, naquela ordem, né? Tem que ter o começo, o meio, o fim, do encerramento do projeto de texto. Interpretar. Agora chegou a parte que não pode ficar lacuna, né? Não pode ficar dúvida para o corretor. Interpretar com coerência e, consequentemente, contextualizando as informações, fatos e argumentos e opiniões ao tema proposto. Então, é nessa competência, né, que vai ficar bem clara a ideia de projeto de texto. O que é o projeto de texto? É um planejamento prévio à escrita da redação que se mostra subjacente, quer dizer, claro, né, no final do texto. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos. Eu vou mandar um projeto de texto para vocês. O corretor, como é que ele vai saber se tem como a gente saber direitinho como ler, se sua redação tem projeto de texto? É quando você coloca o repertório, o tema, as teses, aí chegou no desenvolvimento, você faz tudo organizadinho, tópico frasal, repertório, argumentação, marca de autoria. Então, quando você coloca todos os elementos da estrutura na ordem, eles vão logo ver que seu texto tem um projeto de texto estratégico. E aí sua nota nessa competência vai ser uma nota boa. Exemplo de projeto de texto. Então, por exemplo, na introdução, essa introdução que a gente acabou de ler, ela está com um projeto de texto maravilhoso. Tinha o repertório, né, com o filme, tinha o tema problematizado e tinha os dois argumentos, né, que era a negligência, não, o primeiro era falha educacional e o segundo era falta de política pública. Entendeu? Então, o projeto de texto é a estrutura na ordem. No desenvolvimento 1, vai ter que ter o argumento 1, que é a tese 1, e um repertório. No desenvolvimento 2, vai ser a tese 2, que é o segundo motivo, e outro repertório. E na conclusão, que não é o foco da aula de hoje, vai ter que ter agente, ação, meio, efeito e detalhamento, né? E vocês, gente, ó, a conclusão, a maioria dos concursos cobra a conclusão parecidíssima com a do Enem. A banca no CEP mesmo, todo concurso que é a banca no CEP, eu ensino o mesmo material do Enem quando é a banca no CEP. Porque a banca no CEP é a mesma estrutura da conclusão do Enem. As outras tiram alguns dos elementos, mas também é bem parecido. Entenderam? Então, você aprendeu a redação do Enem, fica bem fácil para os concursos, porque é parecido, só muda a forma de correção. Pode passar. Ó, gente, é nessa competência aqui que vocês vão ouvir falar muito sobre tese. Entendeu? O que é tese, gente? Tese é o seu ponto de vista sobre o tema. Entendeu? Na redação, não pode faltar a tese. A tese é o corpo da redação, é a cabeça da redação. É um dos elementos mais importantes. Porque a redação sem tese, ela não... É como se ela não existisse, ela é quase zerada, porque não tem, assim, um ponto de partida para você se posicionar, né, e argumentar. Então, não pode esquecer de deixar essa tese clara na introdução, explicar as causas no desenvolvimento e resolver na conclusão. Então, o que é tese? A tese é o seu ponto de vista. Você terá de defender o seu ponto de vista em toda a redação. Pense, o tema da redação do Enem retrata os problemas sociais, logo, a tese pode ser a causa do problema. Aí vocês precisam apontar duas, né? Chega aqui várias redações, principalmente de aluno que manda só a correção avulsa e só vem uma tese. Aí eu já fico procurando cadê a outra. Às vezes ele coloca outra lá no desenvolvimento, mas não menciona na introdução. Então, anota descontado de ponto aqui nessa competência. Então, tem que ter duas. Uma tese vai ser uma causa, será desenvolvida no D1, quer dizer, desenvolvimento 1, e a outra tese no D2, que será no desenvolvimento 2. Pode passar. Como criar as teses? Vamos ver na outra página como é que a gente vai criar as teses.
A maioria das pessoas ficam presas nessa parte. Ó, vamos ver como é que a gente vai produzir a tese aqui, ó. Por exemplo, gente, quando alguém, por exemplo, aconteceu um assalto, aconteceu um acidente, a gente já diz onde foi, como foi, né? A gente não faz uma série de perguntas. Então, na redação também, nós vamos fazer essas perguntas, só que a gente não vai escrever as perguntas, a gente vai fazer as perguntas para a gente e as respostas serão as teses, entendeu? Então, num tema como, por exemplo, a fome no Brasil, a gente vai perguntar o que é que causa a fome? Alguém sabe dizer o que causa? O que causa a fome, por exemplo? De quem é a culpa? Por que acontece? Como acontece? Você pode fazer 10 perguntas, mas você só vai precisar de 2 respostas. Então, por que acontece? Eu atribuiria por causa da desigualdade social, né? De quem é a culpa? Vamos culpar o governo? Então, ó, eu já extrairia aí 2 teses. Negligência do governo e desigualdade social, por exemplo. Desemprego, né? Que a pessoa sem emprego pode ser que, né, impacte negativamente na compra de alimento. Então, para encontrar as teses, aí vocês vão fazer perguntas ao tema. Vão perguntar por que isso acontece, como acontece. Vamos ver na prática aqui, ó, com o tema evasão escolar no Brasil, eixo. Pode passar, tá mais embaixo. Com o eixo educação. A gente vai treinar aqui, ó. Cadê? A evasão escolar no Brasil. Vamos ver, ó. Por que a evasão acontece? Então, o que é evasão? Tem que saber primeiro o que é. É a saída, né, a desistência dos alunos da escola. Então, essa desistência, essa saída acontece por vários motivos, mas precisamos destacar 2. Resposta 1. Por causa da falta de transporte público escolar, né? Então, às vezes, o aluno mora longe da escola e o transporte não vai até a casa dele e ele desiste por conta disso. Então, poderia ser uma tese, uma causa. 2, por causa do desinteresse, né? Às vezes, eu não vou para aquela aula chata, aquele professor chato, vou desistir, né? Então, pode ser outra causa, o desinteresse. Pronto, então aqui a gente já obteve 2 respostas. Então, vocês vão interrogar o tema. Independente de seja qual for o tema, vocês vão fazer perguntas a ele e as respostas vão ser as teses. Pode passar. Pensaram nas teses, e agora o que é que vem depois disso? Ó, aí agora vocês já têm 2 respostas, por causa da falta de transporte, tese 1, e por causa do desinteresse, tese 2. Aí agora vocês vão ter que organizar no desenvolvimento. A tese 1 vai ter que ser no desenvolvimento 1 e a 2 no desenvolvimento 2. Aqui já é outro tema. Cadê? Ó, vamos ver na prática aqui, ó. A exploração sexual infantil. Né? Hoje teve até uma caminhada aqui na escola Maio Laranja, né, sobre esse tema. Então, a exploração sexual infantil, a redação, era esse o tema. Aí vocês vão perguntar por que acontece, né, esse problema? O que é que acontece? De quem é a culpa? A resposta é a tese. Por causa das desigualdades social, né? Então, aquelas populações mais pobres, elas estão mais vulneráveis, né, à exploração. Tese 2, por causa da ineficiência legislativa, quer dizer, da negligência do governo. Então, gente, a negligência do governo é uma tese que vocês já podem até deixar pronta, né, para levar, porque o governo tem culpa em tudo. A gente sabe que a gente tem um Brasil enorme, gigante, não tem como, por mais políticas públicas que sejam criadas, não tem como o governo dar conta de tudo, né? Então, fica bem fácil fazer a crítica ao governo. Então, a gente já pensou, tese 1, desigualdade social. Tese 2, que é a resposta 2, negligência do governo.
que a insuficiência legislativa é a mesma coisa. E alguma dúvida pode perguntar. Qualquer dúvida pode fazer pergunta. Ó, aí aqui tem várias formas de formular as teses, tanto aí de forma, só que aí é para vocês escolher, mas só precisa duas, tá bom? Duas respostas. Ó. Então, independente do tema, vocês vão perguntar por que acontece, como acontece, aí tem uma resposta. O que deixa isso acontecer, quem permite que isso aconteça, o que permite isso acontecer, quais são os dois fatores principais, devido à falta de quê, devido à negligência de quem, devido à ineficácia de quê. Então, ó, uma série de perguntas para poder vocês aplicarem nos temas a partir de agora, entenderam? Para descobrir as teses. Aí vamos ver na prática, ó. Contrabando de drogas ilícitas no Brasil. Né? Então, se o tema fosse esse, né? Sobre o contrabando de drogas ilícitas, né? As que são proibidas por lei. Desse modo, é essencial analisar não somente a falta de fiscalização. Então, o aluno aqui ele deve ter perguntado assim, por que isso acontece? Né? O que é que deixa isso acontecer? Falta fiscalização, né? Não tem fiscalização nas fronteiras, então a droga entra e sai, né? O transporte dela, então falta de fiscalização. Foi uma resposta muito boa, mas também a inoperância governamental. Então, quem permite que isso aconteça? O governo. Então, a gente percebe aqui que o aluno ele fez essa perguntinha aqui, ó. O que deixa isso acontecer? Ou então, por que acontece? A falta de fiscalização. Devido à negligência de quem? Né? Do governo. Agora, vamos ver sobre a crise hídrica no Brasil. Crise hídrica é a crise da falta de água. Então, por que que existe a crise de água no Brasil? Por que é que falta água? Né? Por que acontece? Devido ao desperdício, né? Pela Eita, digitei errado. População. Gente, aqui era população, viu? Então, a população deixa mangueiras, torneiras abertas, pingando, então o desperdício vai impactar, né, na falta de água. Então, desperdício é uma causa. Então, a tese 1, né? Mas também a resposta 2, a diminuição dos índices de chuva. Então, aqui os dois motivos foi o desperdício pela população e a diminuição dos índices de chuva, entenderam? Então, para todos os temas, a partir de agora, nós vamos ter duas teses, né? Dois argumentos, que vão ser as causas ou as consequências do problema. Pode passar. Agora, nós vamos ver o passo a passo de como fazer um desenvolvimento. Ó, então, vocês têm que aprender esses 4 elementos aqui, gente. Um desenvolvimento, ele é dividido em 4 períodos. Período não é parágrafo, tá? Período vai ser um parágrafo só que vocês vão separar o ponto seguido. O corretor vai identificar 4 vezes, né, o ponto seguido, e ele vai entender que acaba um elemento e começa outro. Então, fica bem melhor quando você coloca o ponto seguido, que já fica melhor para ele identificar na estrutura os elementos. Ó, gente, a maioria dos concursos, quem for fazer concurso, quem tiver aqui que for fazer concurso, Tiago está aí para ver que eu não me deixo mentir, né, Tiago? A maioria dos concursos é isso aqui, né? Primeiro, também, eles querem tópico frasal. Então, você aprende... Ó, tem uns alunos que vão fazer o concurso da Caixa, que foram meus alunos do ano passado. Não precisaram nem entrar, nem fazer curso mais, nem já sabiam. Né? Hoje mesmo, ele só me manda mensagem. Professora, o que é que não precisa colocar? E eu já vou dizendo, ó, primeiro no da Caixa tem que colocar primeiro tal. Às vezes a banca troca, né? A SES Gran Rio mesmo, ela prefere que coloque primeiro o tópico frasal, o embasamento, para só depois colocar o repertório. E no Enem, é o contrário, no Enem, primeiro o tópico frasal, depois o repertório, depois o embasamento. Mas é os mesmos, então só muda a ordem, o lugar.
Aí, como eles já aprenderam, aí fica fácil, quer fazer, ó, só precisa você trocar a ordem, né? Então, você aprendendo a estrutura do Enem, fica bem fácil adequar na hora de fazer a prova do concurso. Porque a maioria dos concursos, primeiro, vai querer também o tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é a apresentação da tese que você irá abordar naquele desenvolvimento. Logo, o seu primeiro período precisa deixar isso claro. Então, por exemplo, nessa introdução que a gente analisou, a tese 1 era falta de... Ai, meu Deus, foi citada. Falha educacional. Então, como a tese 1 dele foi a falha educacional, quando chegar bem aqui no tópico frasal, vai ser o primeiro elemento que vai destacar. Por exemplo, vai ter que fazer, por exemplo, diante desse cenário, é válido mencionar que a falha educacional agrava ainda mais o problema. Pronto. Então, no tópico frasal, só é citar a tese. E pronto. Não precisa falar mais nada. Tem aluno que começa a escrever a tese no tópico frasal e fala tudo. Não. Tá? No tópico frasal, uma linha você faz o tópico frasal. Uma linha e meia, estourando 2 linhas. 2 linhas termina o tópico frasal. É só retomar a tese e pronto. Ponto. Né? Então, você retoma a sua tese, ponto. Pode passar. Aí, agora, nós vamos para o segundo elemento do desenvolvimento. Sim, pode passar. O segundo elemento vai ser o repertório. Ó, gente, o repertório, cuidado. O tópico frasal é a apresentação da sua tese. Em uma linha e meia, 2 linhas, você faz um tópico frasal. É só apresentar a tese. Por exemplo, se a tese não foi negligência do governo, chegou lá no tópico frasal, aí coloca: diante desse cenário, é válido mencionar que a negligência do governo atua como agravante do problema. Ponto. Só isso. Aí você não vai dizer como o governo é culpado, por que ele é culpado, qual a consequência disso. Não diz nada no tópico frasal, só menciona a tese. E acabou. Entendeu? Aí, ponto. Aí, agora você coloca um repertório. E lembrando, gente, cuidado. Na introdução, o repertório combina com o tema, entendeu? Mas no desenvolvimento, o repertório combina com a tese. Então, por isso que vocês têm que criar uma tese fácil de falar, uma tese que tenha repertórios para ela. Quais são as teses que eu recomendo mais usar, tanto no Enem como no concurso? Apatia da sociedade, que a sociedade tem culpa em muitos temas. O que mais? Influência da mídia, mentalidade capitalista, negligência do governo a campeã, né? O que mais? Consumismo, omissão da família, omissão da escola, desigualdade social. Então, essas teses aí, elas são as mais usadas na redação. E aí, você tem que colocar um repertório combinando. Após o tópico frasal, você precisa apresentar seu repertório. Isto é, uma fonte segura que reforce a sua tese. Pode ser uma citação das, etc. Ó, concurso da Polícia Penal Ceará, Polícia Penal Piauí. Era essa estrutura aqui. Né? Eu passei desse jeito, é desse jeito aqui que faz também. Nessa ordem. Então, ó, depois do tópico frasal, vocês vão colocar um repertório combinando com a tese. Por exemplo, se eu citei a negligência do governo na tese 1, aí eu vou ter que colocar um repertório combinando. Deixa eu ver um. Pronto. De acordo com Thomas Hobbes, é dever do Estado proporcionar meios que beneficiem toda a coletividade. Então, aí, gente, o corretor está amando. Né? Ele já viu que você citou o tópico frasal, e agora você colocou um repertório combinando todas as redações nota 1000, é assim, né? Então, você já colocou um repertório combinando com sua tese,
Então, se o Tiago colocou desigualdade social na tese, aí agora ele traz, de acordo com a Ariane Suassuna, o Brasil é dividido em dois lados, o dos despossuídos e o dos favorecidos. Então, combinou a tese com o tema, ou com o tema não, desculpa, o repertório combinou com a tese, entendeu? Mas não se preocupe que nós temos a apostila com os desenvolvimentos e as teses prontas. Já vai ter repertório para todos os argumentos, né? Mais na frente um pouquinho. Gente, então tá ficando claro? No desenvolvimento, o primeiro elemento é o tópico frasal, ponto. Segundo, vocês partem para o repertório, pronto, ponto e pronto. Aí, no terceiro passo, essa parte aqui é que os alunos mais odeiam. Agora é a explicação. Essa daqui, geralmente, o impacto da nota vem nessa terceira parte, né? Chegou na explicação, agora não tem para onde correr, né? Espera aí, volta para lá, para a explicação. Chegou na explicação, o aluno tem que dizer por que acontece, como acontece, a consequência, né? Então, se ele culpou o governo, aí agora ele vai ter que dizer por que o governo não está se importando com aquele determinado tema, o que ele deveria fazer, né? Então, ó, esse é o momento que você apresenta o seu ponto de vista e deixa claro o porquê da sua tese ser um problema. E o corretor tem que concordar com você, ele tem que ver que realmente o seu argumento foi válido, né? E que o seu argumento faz sentido, entendeu? Vocês têm que deixar isso aqui claro. Oi. Eu não diria a solução, porque a solução é na conclusão. Mas vocês têm que dizer o que é que está faltando o governo fazer. Claro, se a tese for a negligência do governo, entendeu? Aí vocês têm que dizer o que está faltando. Sim, vocês podem dizer por que o governo é culpado. Porque não está. As autoridades governamentais não criam ações que resolveriam o problema, a exemplo da criação de políticas públicas, né, se fosse a fome, como a doação de cestas básicas. Oi? Sim, se não dizer, fica lacuna. Fica lacuna e o corretor tira ponto seu, entendeu? Essa parte aqui da explicação, ela é chamada, gente, embasamento. Ela é chamada explicação, embasamento, aprofundação, aprofundamento, entendeu? E quarto, agora, por último, o fechamento, ou a marca de autoria, pode passar. Fechamento é a marca de autoria, é você encerrar com chave de ouro, mostra, é bem fácil, só é dizer que o problema precisa ser resolvido. Você vai retomar sua tese de novo. Ó, gente, no Enem, o tópico frasal só muda a forma de apresentar, porque agora você vai mostrar aqui que você vai reafirmar que representa um problema que precisa ser solucionado. Mas é parecido. É a mesma coisa que arremate, só muda o nome. Entendeu? Ó, uma redação nota 1000. O participante. Ó, por exemplo, sua redação não tem nenhum erro, tá maravilhosa. Mas se você não fizer uma marca de autoria, ó, já teve aluno que deixou de tirar 1000, gente, porque não fez esse quarto para sair. Porque ó, já teve aluno que acertou um embasamento completo, que é bem mais difícil, e deixou de dizer o fechamento. Ó, se eu disser bem assim, eu já fechei, ó. Logo é necessária a mudança desse quadro caótico. Pronto, já fiz um fechamento. Entendeu? Desse modo, medidas são necessárias para atenuar o impasse. Eu já fechei.
É ilógico pensar que num país que se consagra desenvolvido, a omissão do governo seja colocada em primeiro plano. Pronto, fechei. Entendeu? É ilógico pensar que... Eu já disse essa. É preocupante ver que a omissão da família ainda persista na realidade brasileira. Pronto, fechou. Entendeu? Então, tem várias formas prontas que vocês podem usar e fechar. Então, ó, por último, você encerra a ideia daquele desenvolvimento. E se você apresentar uma consequência no final também, eles já dão como fechamento. Então, aí já encerra, já pode também, viu? Pronto. Agora eu juntei aqui um exemplo com os 4. O fechamento, Tiago, tem várias formas de fazer. Por exemplo, se tu disser bem assim, é ilógico pensar que, numa nação que se consagra desenvolvida, a omissão do governo seja colocada em segundo plano. Já fechou. Logo, pronto. Ó, o Jorge fez outro fechamento aí. Faz-se mister. Não decorei, peraí. Faz-se mister. Deixa eu ver de novo. Pronto. Ó, então aí já é uma marca de autoria aí, um fechamento, né? Faz-se mister a mudança da postura estatal. Já fechou, entendeu? Então, o fechamento não é fácil, ou não é fácil, desculpa, não é difícil. O que vocês precisam ter mais cuidado é com o embasamento, com a explicação, entendeu? Que é a parte de desenvolver a tese. É, inclusive, a parte maior, é uma partezinha que você faz mais ou menos umas 4 linhas, né? Gira mais ou menos em torno disso, para poder terminar. Aí agora eu juntei um desenvolvimento aí completo. Eita, parou de compartilhar aqui. Ah, pronto. Agora eu juntei um desenvolvimento completo. Agora esse aí ele tem os 4 elementos, entendeu? Tópico frasal, repertório, explicação e marca de autoria. Como é do Enem 2017, tá um pouquinho, como é que eu posso dizer? Tá um pouquinho grande o tópico frasal e tudo, mas vocês não precisam se preocupar para fazer do jeito desse aqui, não. Dezessete. Era sobre o preconceito contra os deficientes auditivos, contra os surdos. Então, ó, em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Então, aqui foi o tópico frasal. Não se preocupe em fazer a tese. Da tese. Porque aí é... Sim, sim. Pronto. Aí vai colocar agora um repertório combinando, viu? Assim, ao analisar a sociedade pela visão de Levi Strauss, nota-se que tal deficiente, que é o surdo,
não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos e estatais. Então, aqui foi o repertório, viu? Aqui, gente, ao invés de separar por ponto, ele já colocou pode ser, só que eu ainda acho melhor colocando ponto. Ele já colocou a vírgula e já seguiu explicando o repertório. Aí já deu aqui a consequência. Por conseguinte, a formação educacional dos SUS, aqui já é um embasamento, é prejudicada pela negligência social, que é a culpa da própria sociedade, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para fornecer, né, o ensino de Libras e os demais auxílios necessários devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. Então, ó, a marca de autoria aqui, juntamente com o embasamento, foi a consequência. Então, se você colocou uma consequência no final, já vale como marca de autoria. Entenderam? Então, aí tem os 4 elementos. Tem o tópico frasal, do primeiro plano até social. Tem o repertório com o embasamento, do assim até estatal. E do por conseguinte até imposto, já vê a complementação do embasamento com a consequência e a marca de autoria. Viu? Do Enem 2017. Aí foi de uma redação nota 1000, esse exemplo. Pode passar. Acho que falta 3 minutos para o primeiro tempo terminar, dá tempo a gente ver mais esse. Ó, gente, por que que tem 4 cores? Porque o desenvolvimento, ele tem 4 elementos, 4 elementinhos que vocês têm que deixar bem claro, né? Então, vamos ver o desenho de redação nota 1000. Esse aqui foi sobre o Enem 2021, se eu não me engano, que era sobre invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil, que era sobre as pessoas sem documento, no caso, o registro civil. Por que que elas são invisibilizadas, né, por não ter um documento de identificação? Então, ó, além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Então, na nossa estrutura, esse elementinho verde é chamado de tópico frasal. Viram aí como é curto? Uma linha e meia. Então, ó, o aluno simplesmente, a gente já sabe aí qual foi a tese dele. Ele culpou a escola. Quando ele diz aí a lacuna no sistema de educação. Então, omissão da escola, negligência escolar, falha no ensino, tudo isso é tese para culpar a escola. Pronto. Ó, vocês podem notar que ele só disse que é válido ressaltar que a lacuna no sistema de ensino potencializa essa conjuntura. Essa conjuntura é um sinônimo de problema, é o tema. E pronto, ele não disse aqui como que a escola é culpada, porque só apresentou. Pronto. Agora ele vai colocar o que tem que colocar na estrutura? Um repertório. Oh, isso acontece porque desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino, pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas da cidadania. Gente, agora eu estou lembrando da minha turma do ano passado, teve 3 alunas que amaram tanto esse repertório, que elas deixaram esse repertório em todas as redações até o fim do ano. E uma delas foi a que tirou 980, porque você pode deixar ele e só mudar o eixo. Então, desde a época de Getúlio Vargas, que foi defendida essa questão, né, de priorizar o conteúdo mesmo e a nota, e o aluno ter que fazer aquela prova quantitativa que o que vale é ponto, né? Não era assim, os professores não podiam assim estar abordando temas transversais, não. Então, esse repertório aqui, vocês, quem quiser usar ele, pode. Só porque vocês vão ter que adequar concepções básicas se for meio ambiente, do meio ambiente, se for tecnologia, de tecnologia, entendeu? Tem que alterar o eixo, se for usar. Então, ó, isso acontece
porque desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas da cidadania. Então, a gente incorporou, está com tanto tempo, mas Getúlio Vargas implantou desse jeito, então os professores seguem, a educação segue seguindo o mesmo modelo. Né? Aquele modelo lá, que o professor é o dono da verdade, é o detentor do saber, e os alunos estão ali como tábua rasa, só recebendo conteúdo, e não estão aprendendo nada sobre economia, sobre tecnologia, sobre desemprego, entendeu? Então, vocês podem usar esse período histórico da época do governo dele e fazer essa crítica. Pronto. Então, terminado o tópico frasal, que é só a apresentação da tese, combinamos o repertório, vocês estão vendo aí que está na área da educação, né? Então, o repertório, gente, essa parte aí também, infelizmente, os alunos reclamam um pouco, né? Que às vezes eles dizem, eu não lembro de um repertório que combine com tal tese, né? Apesar de sempre a gente ir mandando, às vezes eles não memorizam, gente. Então, tem que estar na leitura constante, prática constante, para poder não esquecer. Pronto, agora chegou na parte rosa. Essa parte rosa é a explicação, o embasamento ou aprofundação. Quem seguir aí? Que foi, Tiago? Ó, essa parte... Oi, Bonésia, quer falar? Não, professora, eu liguei sem querer aqui, viu? Apertei sem querer. Fica à vontade. Se quiser perguntar, fazer alguma pergunta, viu? Fica à vontade. Gente, ó, então essa parte rosa, por que ela tá um pouco grandinha? Porque agora você tem que mostrar como é que a escola é culpada pelos alunos não ter o documento de identificação, que é o registro civil. Ó, nessa perspectiva, tem que fazer uso produtivo do repertório, com o desconhecimento de parte da população oriunda, quer dizer, vem da escassez instrutiva sobre a relevância, que é a importância da garantia de direitos. Há uma invisibilização da situação sofrida pelas pessoas que não possuem documentos basilares, como a certidão de nascimento. Então, ó, o embasamento. Aí aqui ele já apresenta a consequência da omissão da escola. Como consequência disso, mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que tange à reversão, quer dizer, a mudança desse contexto. Que contexto? Das pessoas não terem o registro civil, quer dizer, está faltando orientação, e ele está culpando aí a escola, que só está preocupada em ministrar conteúdo e não está trabalhando essas questões sobre a importância de você, né, ter logo o documento de identificação logo quando nasce. Fragilizando com isso a isonomia, quer dizer, a igualdade, presente nas relações democráticas. Então, aqui, gente, ele já apresentou a causa e a consequência, é a forma melhor de desenvolvimento. Qual é a causa? A falta de instrução da escola. Qual é a consequência? Devido à ausência de informação, mantém-se esse quadro, né, das pessoas não terem o documento. Ó, ele já podia ter encerrado em democráticas, entendeu? Mas não, ó, a pessoa ainda quis aprofundar mais. Ó, dessa forma, é imprescindível combater a falha, ó, estão vendo aí que retomou a tese, ó, a falha do processo educacional, visto que marginaliza uma classe da sociedade. Ó, dessa forma, é imprescindível combater a falha ou então a omissão da família, é imprescindível combater a omissão do governo. Então, vocês podem adequar só com a tese de vocês e colocar desse jeito, entenderam? Ó, então, só revisão da estrutura. Primeiro, tópico frasal, né, que é a retomada da tese. Depois, segundo elemento, repertório, combinando com a tese. Terceiro, explicação ou embasamento, ou aprofundação, que é quando você coloca a causa do tema ou a consequência. E, por último, a marca de autoria, né, que é uma frase de efeito que você só retoma de novo a tese, mostrando que é um problema que precisa ser resolvido. E como falta só 5 minutos, acho que dá tempo. Eu vou ler esse outro aqui.
Ó, aqui é outro desenvolvimento, nota 1000 também, gente. Aqui já foi sobre povos tradicionais, foi sobre quilombolas, indígenas, eu não lembro o tema direitinho, o tema na íntegra eu não lembro, mas foi do Enem 2022, se eu não me engano. Ó, nesse sentido, cabe ressaltar as raízes históricas da desvalorização dos povos tradicionais, como os indígenas. Ó. Tópico frasal. Então, qual é a tese desse aluno? Raiz histórica, influência do passado. Ele vai fazer aqui a crítica que essa desvalorização não é da agora, vem desde a colonização que a gente incorpora, né? Incorpora essa prática desde o início e discrimina até hoje. Esse aluno aqui, né, o corretor estava de bom humor nesse dia, vocês podem notar que ele colocou logo a argumentação, só para depois colocar o repertório. O Enem prefere o inverso, mas com ele não aconteceu nada, mas não quer dizer que com você não aconteça. Então, eu sugiro que o que está de vermelho venha depois do de verde, né? Como está com 2 anos, né? Esse corretor aí, às vezes o corretor não gosta, e às vezes tira ponto pela inversão dos elementos. Mas esse aqui se deu bem. Ó, então, vamos logo para o repertório. Nós vamos primeiro pular o de azul e ir para o repertório. A partir de então, os indígenas sofreram violência simbólica, termo apresentado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, pois mesmo sem coerção física, estavam sujeitos a diversas formas de manipulação, como a cultural. Então, aqui é o repertório, que é essa parte o conceito aqui de violência simbólica. Então, agora a argumentação, a explicação da tese, né? Por que esse aluno escolheu raízes históricas? Isso pode ser verificado no etnocentrismo vigente no país desde a sua colonização, haja visto o desprezo dos europeus pela população local, interpretando-a como selvagem. Né? A gente sabe que eles não gostavam, né, dos índios, a gente vê pelos jesuítas, né? Queria mudar a religião, a forma de falar, obriguei eles a se vestir, eles não respeitavam a cultura dos índios. Aí aqui, ainda continuando a argumentação, ele dá um exemplo dessa violência simbólica, né? Prova disso foi a atuação dos jesuítas, né, no processo de cristianização desses indivíduos, ao negar suas crenças e impor a fé católica. Então, é porque os jesuítas não respeitavam, né, a cultura deles. E esse desfecho crítico é a mesma coisa que marca de autoria, viu? Logo, a hierarquização dos povos é antiga no Brasil, fato que desencadeou a desvalorização atual de certas comunidades. Então, ele retomou aqui a tese e mostrou que ela é antiga, que remete desde a colonização, né? A raiz histórica. Pronto, gente. Agora nós vamos sair, todo mundo, o Tiago vai mandar um novo link e nós vamos entrar de novo. Agora, no momento.